Agora é tudo ou nada! Chegamos finalmente aí na pós-temporada. Meus amigos, que pós-temporada. Os 14 times já estão setados, já teremos todos os confrontos ocorrendo nesse final de semana aí. 2 no sábado, 3 no domingo e o último ficando aí para segunda-feira. Os 14 times ao todos, somente um vencedor. É agora que a gente separa os garotos dos homens. Meus amigos, vamos falar aí um pouco de pós-temporada da NFL. Vem comigo! Olá a todos, aqui quem fala é o Rafael do Blitz Sport Pub e vamos aí finalmente a mais uma rodada de palpites. Semana passada foi os últimos palpites da temporada regular, porém eu e o Romulo vamos continuar aí tentando palpitar aí para ver quem que acerta mais. Rodada passada, lembrando, foram 6 palpites diferentes e deu bom pra mim. Uhul! Acertei 4 dos 6, né? Pra aumentar aí a diferença para 6 jogos, então placar agregado 26-20. Eu tô deixando o Rômulo pra trás agora, né? Porque a quantidade de jogos agora que ele pode palpitar tá acabando. Então, ou ele manda bem agora, ou ele vai rodar, né? Falando aí em tentar se dar bem, são 4 dos 6 jogos diferentes aí que a gente tá discordando. Bora lá ver quais são eles, né? Vamos começar pelos jogos de sábado aí. Teremos aí o primeiro jogo às 6h30 da tarde, Cleveland Browns indo a Houston, né, enfrentar os Texans, que conseguiram aí vencer a divisão graças ao deslize do Jacksonville Jaguars. E meus amigos aí, esse vai ser um jogaço interessantíssimo, cara. De um lado a gente tem aí um quarterback que levantou do sofá aí pra completar para um time aí que tava precisando do quarterback. Foi o seu quarto quarterback na equipe, né? É claro que estamos falando aí do Cleveland Browns e o Joe Flacco. E desde que ele entrou, ele tava andando muito bem, né? Foram mais de 1.060 jardas passando, 12 touchdowns, 4 vitórias. A única derrota aí foi contra o Los Angeles Rams, né? Dos jogos que ele jogou. E os Browns aqui são favoritos por 2,5 pontos, jogando mesmo fora de casa, cara. A defesa aí é uma das melhores da NFL, foi a melhor da NFL em jardas totais. E uma das melhores aí em sacks também, conseguiu aí ter bons números. Foi uma das top 5 defesas em turnovers também nessa temporada. O ataque com o Joe Flacco parece que deu uma engrenada legal, né? Encontrando bastante o Njoku e o Amari Cooper, né? Foram peças que cresceram bastante. Outro jogador que teve também um grande acréscimo de bolas indo na direção dele, né? Foi o Moore, né? Então a equipe dos Browns aqui tem bastante a oferecer nesse confronto. Do outro lado a gente tem um técnico calouro que na sua primeira temporada conseguiu levar o time à pós-temporada e garantir o título da divisão, né? E essas coisas aconteceram exatamente nessa sequência. O time classificou antes mesmo de ganhar o título da divisão, pois para vencer a AFC Sul precisava depender aí da derrota dos Jaguars, né? Que foi o que aconteceu. E também o quarterback calouro, que foi a segunda escolha geral do último draft, né? Os Texans tiveram a segunda pior campanha no ano passado, né? O Love Smith conseguiu aí dar um baita de um presente com aquela última vitória em cima dos Colts, né? Pro Houston Texans, porque permitiu que eles escolhessem o CJ Stroud. E meus amigos, que jogador que tem sido, né? Então, o time saiu da segunda pior campanha para uma das melhores campanhas da AFC, com 10 vitórias. E o título da divisão é a quarta seed da AFC e vai sediar um jogo de pós-temporada. Falando então aqui sobre o confronto, cara, vai ser um jogo bem difícil assim pro Stroud, mas eu acredito aí que ele conseguiu se provar bem já na temporada regular jogando contra equipes competentes. Um grande desafio aqui vai ser talvez aí como que esse jogo vai se portar pelas trincheiras, né? A linha ofensiva dos Texans, ela tem sido uma linha ofensiva que sofreu bastante com lesão desde o início da temporada, né? Já não começou com os seus principais jogadores. O jogo terrestre tem sido uma arma bacana. A defesa dos Browns, ela não cede tantas jardas, mas ela costuma ceder bastante pontos, né? Pelo menos na reta final, né? Ela acabou cedendo, teve vários jogos assim, principalmente contra rivais de divisão, que cedeu bastante pontos e conseguiu ceder bastante pontos contra os Colts também. Então é uma defesa que pode aí acabar tendo as suas vulnerabilidades, né? Principalmente no jogo aéreo, que é onde o Stroud pode entregar mais. E do outro lado a gente tem a defesa dos Texans, que também tem sido uma das melhores nas últimas rodadas aí, principalmente contra o jogo terrestre. Sofreu contra o Indianapolis Colts? Sofreu, né? Cedendo mais de 6 jardas por carregada, mas no final das contas conseguiu resolver a partida, conseguiu garantir a sua vaga na pós-temporada. O jogo aqui vai ser muito, mas muito interessante. Os Browns costumam ser uma equipe que cresce bem no quarto período, e os Texans também, né? O CJ Stroud se mostrou aí, mesmo na sua temporada de calouro, sendo um quarterback muito capaz nos minutos finais. Mesmo jogando em casa, os Texans não sendo favoritos, o meu palpite é que os Texans vencem essa partida por 27-24.
O Romulo vai pensar um pouco diferente, né? Até porque ele precisa, ele acha que os Browns aí devam vencer fora de casa e confirmar o seu favoritismo. Próxima partida, teremos aí Miami Dolphins e Kansas City Chiefs. Cara, Miami Dolphins escorregou aí na reta final, perdeu jogos que não deveria, terminou os últimos 4 jogos com 2 derrotas aí na temporada regular, perdeu o título da divisão que estava na mão deles, chegou a estar com 92% de chance de vencer o título da divisão e deixou escapar, né? E foi uma tremenda aí pipocada do ataque. A defesa tentou fazer o que podia, conseguiu limitar bem o Buffalo Bills no primeiro tempo. É um time aí que está sofrendo bastante com lesão também. E agora vai jogar fora de casa, né, graças à derrota, num ambiente extremamente hostil, que é o Arrowhead Stadium, e num clima muito inóspito. As temperaturas lá estão prevendo menos 20 graus para a noite de sábado. Vai estar muito frio, com chance de neve. Condições extremamente adversas aí para o Miami Dolphins, né? Eu acredito que isso vai atrapalhar bastante o time vencer. O Kansas City Chiefs foi aos trancos e barrancos também, mas graças ao time já ter conquistado a seed número 3 uma rodada antes, né? Conseguiu aí se firmar nessa posição, conseguiu ter uma espécie de semana de descanso, né, na semana 18, descansou os seus principais jogadores, né, antecipando para essa próxima partida, e deverá jogar um pouco mais preparada aí, principalmente por ter as condições de, não só de clima, mas de poder estar sediando um jogo de pós-temporada em casa a seu favor. Miami Dolphins fez basicamente o mesmo que fez na temporada regular passada, né, começou o ano forte e terminou o ano fraco. É um time que ainda sofre um pouco em fazer ajustes e é um time que sofre um pouco em tirar a sua dependência do Tyreek Hill, né? Então, algumas decisões chamadas ofensivas são questionáveis sobre o que eles devem fazer, se a melhor situação é passar, eles correm, se a melhor situação é correr, eles passam. O Tua sem o Tyreek Hill, ele acaba tendo a sua queda de desempenho, isso aí é fato, você só precisa assistir o jogo para ver. O Kansas City Chiefs também tem sofrido aí, né? Tem sido uma das não, né? É a pior temporada do lado ofensivo da bola, mas a defesa tá sendo uma das melhores da NFL. Em jogos que não cedem 20 pontos, esse time vence as partidas. E esses times já se enfrentaram, né, em território neutro, jogaram lá na Alemanha, se não me engano foi o jogo. E os Chiefs venceram, né, com um excelente desempenho defensivo no segundo tempo. Pois no primeiro tempo o time conseguiu estabelecer uma boa dominância e o Miami Dolphins demorou para acordar naquela partida, né? E também, assim como aconteceu com o Miami Dolphins na última partida, eles tiveram a última posse de bola e espalharam a farofa, né? Então já tem sido uma tendência desse time estar acontecendo, né? Os Dolphins não conseguem ganhar jogos grandes e eu não consigo confiar de que eles vão vencer esse jogo aqui, principalmente fora de casa. Acredito que o mando era muito importante para eles nessa temporada e eles acabaram deixando isso escapar. Kansas City Chiefs vencendo aqui por 24-17. O Rômulo pensa que o Miami consegue aí dar a volta por cima e capturar essa vitória em cima de um ataque derradeiro aí do Kansas City Chiefs. Partidas de domingo, temos aí o Pittsburgh Steelers indo a Buffalo enfrentar os Bills. Bora, Bill! Aqui os Bills são favoritos aqui por 10 pontos, cara. E vamos falar de condição adversa de novo aqui, né? Os Bills aqui vão ter um jogo começando aí pelo início da tarde. Eu acredito que seja um cenário ideal, dado as condições climáticas também, que vão estar bem adversas. Temperaturas previstas para Buffalo no início de tarde de domingo, menos 5 graus. Então, bastante frio. Vento lá é uma situação complicada também, né? Em Buffalo venta bastante. Os Steelers acabaram tendo aí um pouco de fragilidade na reta final, né? Com o Mason Rudolph como quarterback. O time não conseguiu estar rendendo bastante. Se continuar mantendo essa tendência aí de segurar o Rudolph mesmo e tentar desenvolver o jogo em cima do jogo terrestre, eu acredito que os Bills consigam se adaptar com isso com uma certa facilidade. Talvez não tenha aí o TJ Watt, que tem sido aí de longe o melhor jogador do time por muitos e muitos anos. E isso pode ser um grande problema aí você não conseguir pressionar o quarterback. Agora um duelo interessante aqui pra gente ver quem que o Joey Porter vai estar ali marcando, né? Porque ele tem sido aí um dos melhores jogadores também dessa defesa, sem dúvida o melhor calouro de Pittsburgh esse ano. Não sabemos aí como é que vai ser a conexão do Rudolph com o Pickens em cima dessa secundária que tá fragilizada também, tem sofrido com lesão. O Russell Douglas também se machucou na partida passada contra o Miami e o Buffalo pode ter mais problemas aí com a sua secundária. E a gente tem um outro porém aí também, né? O Gabriel Davis é um jogador que aparece muito na pós-temporada pro Buffalo Bills. É um jogador que marca muitos touchdowns, é um jogador de big plays. A ausência dele pode ser sentida, mas um outro contraponto que eu gosto aqui do Buffalo é como esse time melhorou com a entrada do Joe Brady para coordenador ofensivo.
O time tem corrido mais com a bola, isso vai ajudar eles bastante, principalmente em situações de condição adversa, né? Nesse jogo que, no ano passado, quando eles jogaram contra os Bengals na neve, em casa, e perderam, o jogo terrestre fez falta, né, e poderia ter sido um fator bem a favor do Buffalo em vencer aquela partida, e eles têm esse elemento agora, né, então, uma outra aparição que eu tenho gostado bastante de ver aí da equipe do Buffalo Bills é o Khalil Shakir, cara, que cresceu bastante aí na reta final, né, e eu tô gostando de ver bastante o envolvimento dele, principalmente com a bola nas mãos, ele tem sido incrível em jardas após a recepção. O meu palpite aqui é Buffalo Bills vencendo por 28-14, né? Acredito que pelo jogo ser no início da tarde e a tendência de que a neve não chegue a ser... Talvez ela não chegue nem a aparecer, né? Mas se aparecer, talvez ela seja bem baixa, né? A previsão é de que seja aí pelo menos 1 polegada de altura de neve, né? O que daria uns 2-3 centímetros. E Buffalo vencendo aí esse jogo aí que vai ser tranquilíssimo aí contra esse time inconsistente do Pittsburgh Steelers. Próxima partida temos um clássico aí, né? Na última década, os Packers e os Cowboys se enfrentaram aí 2 vezes aí na pós-temporada, com os Cowboys perdendo as 2, né? Inclusive perdendo em casa. Jogos muito interessantíssimos, essas equipes têm um histórico de rivalidade na pós-temporada muito legal. Ao todo, essas equipes estão 4-4, né, na pós-temporada, são 4 vitórias para os Cowboys e 4 vitórias para os Packers. Recentemente a ida dos Cowboys na pós-temporada não tem sido muito boa, né? Às vezes é one and done, né? Que como os americanos gostam de falar, vence uma e já vai embora. E talvez essa possa ser a temporada que isso mude. Eu acredito aqui que esse jogo vai ser bem interessante. Não acredito que o favoritismo seja tanto assim quanto as casas de apostas estão acusando, né? Os Cowboys são favoritos aqui por 7,5 pontos. Mas eu tô gostando muito de como o ataque dos Packers tem se portado. E o Jordan Love tem jogado muito bem. E ele tem jogado muito bem, tem tido um dos melhores ratings da NFL contra times que estão na pós-temporada. Então ele tá conseguindo aparecer, tem aparecido em jogos grandes, tem aparecido em jogos aí de prime time também. Foi uma evolução incrível, principalmente na reta final. Ele terminou muito bem a temporada e isso pode ser um problema para a equipe dos Cowboys, que defensivamente teve uma queda de desempenho aí na reta final, né? Começou com uma das melhores defesas da NFL e seu desempenho foi caindo ao longo da temporada, né? Então, a ver aí como as 2 equipes vão se portar. Os Packers continuam aí sem ter os seus principais recebedores por conta de lesão, né? O Christian Watson continua fora, o Romeo Doubs é questionável, porém os outros jogadores, né, têm aparecido bem, né? O Dontavion Wicks tem aparecido bem, o Jaden Reed também foi, sem dúvidas, eu acho que o principal recebedor aí do Jordan Love nessa temporada, estabelecendo química logo de início. Já para os Cowboys, cara, a melhor temporada do CeeDee Lamb, pra mim, eu colocaria ele fácil na conversa de jogador ofensivo do ano. Teve um impacto imenso para essa equipe, ele fez totalmente a diferença para que os Cowboys conseguissem esse bom resultado esse ano. O Prescott evoluiu na reta final da temporada, não conseguiu vencer todos os jogos, mas eu acredito que ele conseguiu terminar bem a temporada. Eu vi uma evolução dele em questão de proteger mais a bola, de conseguir tomar uma melhor decisão, de conseguir jogar melhor enquanto ele está atrás do placar, nos minutos finais. Então, eu acho que pela primeira vez aí os Cowboys têm a chance aí de conseguir ser não só esse jogo aqui, mas um próximo jogo de pós-temporada. E na primeira vez nesse século, né, no século 21, os Cowboys conseguirem vencer os Packers. E é isso que eu coloco aqui, Cowboys 31-27. Os Packers estão de parabéns aí pelo desempenho que eles tiveram, com o Jordan Love e tudo mais. Esse time vai crescer bastante, mas o momento aqui fica para Dallas. Penúltima partida, e para mim a partida mais empolgante aqui, o Sunday Night Football. Teremos aí o Los Angeles Rams contra o Detroit Lions. Sem clubismo aqui, hein, gente, cara. Os Lions são favoritos por 3,5 pontos, jogam esse o primeiro jogo da pós-temporada em casa desde 1994, e o estádio nem era o Ford Field, e essa equipe fez muito por merecer. Nesses 3 últimos anos aí de rebuild, desde a chegada do Dan Campbell, o time conseguiu construir muito bem, conseguiu alocar recursos de free agency e draft nas suas principais deficiências, né, que foram expostas ano passado, principalmente do lado defensivo da bola. A defesa tem performado melhor, tem conseguido pressionar bem, tem conseguido segurar o jogo terrestre, né, que foi um fator interessante. Pontos fracos dessa defesa tem sido na red zone. Quando o campo encurta, o time tem tido as suas dificuldades. Durante a temporada regular chegou a ter 80% de touchdowns cedidos quando as equipes adversárias chegavam na red zone. Isso é preocupante.
né, principalmente contra um time do Los Angeles Rams que sabe muito bem mover a bola, conseguiu pontuar bem e conseguiu pontuar bem contra grandes defesas, né? Citamos aí, por exemplo, o Baltimore Ravens e Cleveland Browns, né? Os Rams conseguiram colocar pontos contra essas duas grandes defesas nessa temporada e poderia ter colocado contra outras, né? Se não fosse o Stafford ficar alguns jogos fora por lesão, mas ele voltou e quando ele voltou muito bem. Os Rams conseguiram terminar muito forte a temporada. Foram 10 vitórias, cara. Se a gente colocar em comparação aí o San Francisco 49ers, cara, o San Francisco 49ers aí venceu 12. Os times tiveram a mesma campanha dentro da divisão, então é só pra ver como esse time dos Rams, né, que realmente era justo a gente não esperar nada deles nessa temporada, e entregaram muito mais do que prometido. Fizeram um bom draft nas últimas temporadas, conseguindo muito valor em escolhas de segunda, terceira, quarta, quinta e sexta rodada. E o time está construído em base solamente disso. E a linha ofensiva tem sido razoável. Eu acredito que é mais do que suficiente aqui para segurar um pass rush que não é tão feroz assim do Detroit Lions. O time consegue correr bem e tem aí a ascensão do Puka Nacua, né? Uma excelente revelação para a equipe esse ano. E o Cooper Kupp também, né? Então o Detroit Lions pode ser que não tenha o Sam Laporta, né? Pecou em explorar um pouco demais aí os seus jogadores na última semana, né? Porque ainda brigava pela seed número 2 e os Vikings deram trabalho, né? Então eu até acho justo, mas veio a um preço muito alto, né? De ter um dos seus melhores jogadores fora, possivelmente num jogo importantíssimo que é na pós-temporada. Porém, eles ainda contam com o Amon-Ra St. Brown, que veio aí da sua melhor temporada até então, né? No seu terceiro ano. Todas as temporadas do Amon-Ra vêm sido em ascensão, assim, uma curva solamente crescente. Ele tem jogado muito. E o Jahmyr Gibbs também, que na segunda metade da temporada explodiu aí como um grande jogador, principalmente correndo em campo aberto aí. O meu palpite é totalmente técnico aqui, sem clubismo, brincadeira, né? Os Rams vencem essa partida por 31-30 na volta aí do Matt Stafford a Detroit. A gente tem o Jared Goff, que era dos Rams também, enfrentando o seu antigo time com o qual ele foi pro Super Bowl também em 2018 e 2019. História super interessante, até por isso acho que esse jogo tá aí no horário nobre de domingo. Muitas histórias legais aqui a serem contadas, mas eu acho que o time dos Rams tem muito mais experiência aí de pós-temporada. O Matt Stafford é um quarterback mais experiente, mais talentoso que o Goff. E os Rams, além de estarem descansados, né, porque pouparam seus jogadores na última semana, mesmo aí jogando contra o São Francisco, e eu acredito aí que o time vem aí com uma chance melhor aí de estar vencendo essa partida em cima do Detroit Lions, cara, que com todo respeito tá de parabéns, muito feliz aí de ver com a ascensão dessa equipe aí, o quanto que eles têm crescendo, mas eu acho que os Rams podem dar trabalho aí, principalmente na linha ofensiva. Tivemos aí uma excelente revelação aí do Colby Turner, né, como apressador de passe, e coloca os Rams vencendo aqui por 31-30. O Romulo vai pensar diferente, né, ele vai achar que o Detroit Lions vence os Rams, e realmente é válido, tem a chance. E isso realmente pode acontecer, mas o que é garantido realmente é de que vai ser um jogaço. Última partida acontecendo aí na segunda-feira, 10h15 da noite. Temos aí o Philadelphia Eagles enfrentando o Tampa Bay Buccaneers. Aqui os Eagles são favoritos mesmo fora de casa por 2,5 pontos. E eu acho que isso é um pouco mais de respeito em relação ao que os Eagles foram no início da temporada e na temporada passada. Porque se a gente for colocar em paralelo como essas equipes terminaram o ano, sei que nos últimos 2 jogos os Buccaneers não jogaram tão bem, né? Perderam aquele jogo pro Saints, fizeram somente 9 pontos contra a Carolina, que tem uma defesa boa, cara, mas os Buccaneers terminaram o ano muito melhor em linhas gerais do que o Philadelphia Eagles, cara. O Philadelphia Eagles perdeu 5 dos últimos 6 jogos, perdeu jogos para Arizona, perdeu jogos para os Giants, jogos importantes, né? Jogos que ainda poderiam colocar eles como campeão de divisão. O time tem tido muitos problemas, não só dentro de campo, como fora de campo. Jalen Hurts machucou o dedo da mão que ele arremessa, então não sabemos aí como que vai estar a situação dele para essa partida. Eu acredito que ele deve jogar, mas se jogar pode ser muito limitado. Esse ataque já tem sido limitado aí em questão da pobreza que tem sido as chamadas, né? Então, é um ataque que está sendo muito pobre, que está sendo chamadas pouco criativas, um pouco previsíveis e que são muito limitadas em relação às opções que ela pode dar para a defesa se preparar, né? Então, o grande problema do Philadelphia Eagles do lado ofensivo da bola tem sido esse. Do lado defensivo, eu não sei nem por onde começar. A linha defensiva não caiu, teve uma queda abismal de produção, teve 70 sacks ano passado e não conseguiu chegar a 50 nessa temporada. A linha ofensiva com os calouros, né? O Jalen Carter teve um impacto razoável, assim, eu não diria que foi um grande impacto. O Jordan Davis teve queda de produção ali nos últimos jogos da temporada. O time começou a falhar desde que o Matt Patricia chegou aí para assumir como coordenador defensivo interino. Tá falhando na defesa terrestre e foi grande responsável aí pela derrota, pelas últimas 2 derrotas importantes
dessa equipe aí, né, cedendo muitas jardas aí para Saquon Barkley e pro James Conner também. Na secundária eu não entro nem no mérito, a secundária tem sido abismal, não consegue simplesmente marcar nenhum jogador. Sidney Brown tá fora da temporada, né, ele foi aquele jogador que fez aquela pick six contra o Arizona Cardinals, tá fora da temporada, rompeu o ligamento do joelho, mais uma lesão para essa secundária. A dupla de linebackers é normal, não são grandes coisas, não são grandes substitutos para dupla de linebackers que a gente teve ano passado. O Tampa Bay Buccaneers tem uma defesa muito boa, cara. Para esse matchup, para esse ataque aí que ele vai enfrentar, a defesa tá excelente, né? Tem cedido aí 20 pontos por jogo de média nessa temporada. Tem um pass rush bem feroz aí que pode encontrar os seus caminhos contra essa linha ofensiva do Philadelphia Eagles. A dupla de linebackers é boa e a secundária é a grande alma dessa defesa do Tampa Bay Buccaneers. Eu gosto muito dessa secundária. O ataque tá voando, mesmo aí com o Baker Mayfield, pra mim ele tem jogado demais. É o meu voto, inclusive, pra Comeback Player of the Year, com certeza seria. Pelo que ele entregou, né, dado todo o histórico que ele teve aí nos seus últimos times, foi chutado basicamente dos Browns. Teve uma passagem pelo Carolina Panthers que não deu muito em nada. Aí os Rams trouxeram ele na final da temporada e ele até que foi razoável. Aí o Buccaneers resolveu dar uma chance pra ele e ele foi lá e conseguiu ganhar a divisão e botar esse time na pós-temporada. E ele teve um desempenho bom, 28 touchdowns e 10 interceptações. E conexões incríveis com o Mike Evans. Sem falar também na ascensão do Rashad White como running back de ameaça dupla, né? Então, matchup super interessante aqui pra gente estar analisando. Eu acho de verdade aqui que os Bucks devam vencer essa partida jogando em casa, principalmente por como esses times vêm apresentando seu futebol americano na reta final. Então, Buccaneers vencendo aqui por 27-20. Rômulo, como seu último palpite do contra, vai torcer para que o Philadelphia vença. E deve ser difícil para ele agora ter que palpitar contra um rival de divisão, né? Já que ele torce para os Giants. Então é isso, meus amigos, esse foi aí os palpites da pós-temporada, né, 6 jogos interessantíssimos, estou ansioso para ver todos, e diga aí o que você vai achar aí dessas partidas também, por favor. Vamos falar um pouquinho sobre o que vai ser desses jogos de sábado, de domingo e de segunda, gosto dos confrontos que vai ser, desejaria que tivesse outro time aí na pós-temporada. Vamos falar aí um pouco, comenta aí, não esquece de deixar os seus comentários, dê um like no vídeo também, se inscreve no canal, vamos aí fortalecer esse projeto aí, falar um pouco mais de futebol americano, e vem com a Blitz, galera!